Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Quando a vida exige além daquilo que eu posso dar, quando as lutas se transformam em batalhas, e quando chega o meu limite e começo a naufragar, eu logo chamo por seu nome, pois eu sei, em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Quantas vezes já tentei, e eu só tenho minha não, mas cada vez mais longe as ondas me levaram. Pela cruel tormenta, Cristo entendeu sua mão, logo veio a calmaria. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças, Ele se levantará, e mais uma vez o mar vai se acalmar. Oremos. Pai, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar. Obrigado por esse momento de cântico. Que o Senhor possa proteger cada pessoa que ainda não chegou em sua casa. E também que o Senhor possa abençoar aquelas que têm motivo para não estar aqui. Obrigada por tudo, nós temos te agradecer. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos e amigos que se encontram conosco na casa de Deus nessa noite. Que Deus seja louvado pela sua presença. Eu quero agradecer quem estiver nos assistindo aqui pelo YouTube também. A gente está nesse momento transmitindo, né? Que Deus seja louvado. Seja em qual dia da semana que você esteja assistindo, que Deus te abençoe. Hoje é domingo, estamos aqui na casa de Deus para mais um culto evangelístico e um culto de adoração ao nosso Deus. Eu vou pedir permissão de vocês para empurrar esse púlpito aqui um pouquinho mais à frente aqui. Isso. Está certinho aqui? Tá, né? Tudo bem. Muito bem. Eu trago para vocês aqui, nos últimos domingos, algumas mensagens sobre o livro do Apocalipse, né? E hoje quero trazer mais uma mensagem do livro do Apocalipse, do curso, pode passando aí, Júnior, para a gente ver, do curso Apocalipse, Revelações de Esperança. E aí eu quero lembrar você que o Apocalipse, Revelações de Esperança é um programa, é um estudo bíblico da TV Novo Tempo, que
é transmitido pela TV todos os domingos às 18h30. Né? Aliás, a partir das 18 horas, tá? Então, todo domingo lá na TV Novo Tempo. Eles já estão na reta final dos estudos. Se eu não me engano, já está no 18 por 19. Eu não conferi hoje lá, mas se eu não me engano, já está na reta final. Mas para quem não viu os estudos anteriores com o pastor Luiz Gonçalves, você pode ir na página IAS, aliás, na página Adventistas Valparaíso 2, que lá nós estamos postando todo domingo. Entra lá o link às 18 horas e 45 minutos, o estudo. E nós já estamos lá no 6º estudo, tá bom? Mas os anteriores você pode ir lá na página também conferir e estudar. O pastor Luiz faz um estudo de meia hora, que é o tempo que ele usa na televisão, e logo em seguida ele faz um chat lá com o pastor respondendo questões da internet, né, que as pessoas fazem via internet. Então é muito interessante esse estudo bíblico, Apocalipse, Revelações da Esperança. E nos domingos que eu tenho usado o púlpito aqui, né, eu comecei também trazendo essas mensagens para nós. Então você que não conseguir ver lá na televisão, tá, tem aqui conosco. Você que tem acesso à internet pode ir lá no YouTube conferir na nossa página da igreja. Quem está nos assistindo aí também no YouTube, depois você pode dar uma olhada aí na nossa página e ver os estudos anteriores, Apocalipse, Revelações de Esperança. Vamos ao nosso estudo. Então nós vamos ver os estudos bíblicos de Revelações. Já falei, passa aí, Júnior, para a gente ver qual é o estudo de hoje. Vamos lá. Passa mais um aí. O estudo de hoje é as sete igrejas, né, do Apocalipse. Existe lá no Apocalipse uma série. Você pode abrir sua Bíblia, quem tem a Bíblia na mão aí, por favor. Quem está assistindo também lá no YouTube pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Veja lá no capítulo 1. Deixa lá. Apocalipse capítulo 1. Existe no Apocalipse 4 séries de 7 no Apocalipse. A primeira delas é a mensagem às 7 igrejas. Jesus, ele enviou cartas, né, para algumas pessoas, entre essas pessoas as comunidades religiosas. E aí essas comunidades religiosas estão representadas aí nessa série de 7 igrejas que aparecem no livro do Apocalipse. Jesus, como nós já aprendemos no primeiro estudo, é quem revelou a João, através do anjo, né, a mensagem do livro do Apocalipse, né? Então, a palavra Apocalipse nós aprendemos que é revelações, e é a revelação vinda, né, de Jesus, do próprio Jesus, para o apóstolo João. E ele manda então essas cartas. E aí a pergunta que eu faço é: todos nós gostamos de receber mensagens, não é isso? Antigamente a gente recebia o quê? Aqueles envelopes selados, e ali dentro do envelope vinha uma cartinha, não é isso? E a gente às vezes ficava ansioso quando abria o envelope, um parente distante mandava, e aí a gente queria saber notícias, saber o que estava acontecendo, né? E aí a gente abria aquele envelope ali com todo carinho, né? Para ver, para ler o que estava escrito ali naquela carta, e aí descobria as mensagens, né? E eu lembro até hoje que o meu pai, quando ele recebia a carta de alguns parentes que estavam, por exemplo, aqui em Rondônia, a gente morando lá no estado de Minas, eu ainda era criança, e aí ele saía espalhando, né, para todo mundo: olha, o fulano mandou uma carta, disse que está tudo bem, está acontecendo isso, aconteceu isso, e aí o fulano infelizmente morreu. Então eram essas notícias, né, que a gente tinha. E aí, às vezes ele não estava sabendo, tinha acontecido lá uns 2 ou 3 meses atrás, aí você ia ficar sabendo só ali quando abria a carta, né, que tinha acontecido lá alguma coisa e tal. Então, era muito interessante a gente acompanhar esse processo, né? Depois que eu vim para Manaus, ainda nos anos 90, ainda estava na época da carta, e a gente de vez em quando recebia umas cartinhas. Eu lembro que meu pai mandava, recebia, né?
algumas cartinhas, e eu lembro que naquela época eu tinha deixado uma namoradinha lá em Minas Gerais, e a gente chegou durante uns 6 meses ainda, né, corresponder pelas cartinhas, ia lá no correio, colocava a cartinha, selava, né, aí chegava a carta também, e aí a gente, até que depois a distância, né, foi desfavorável, aí acabou, né, ninguém mais escreveu carta e ficou para lá a distância de Minas para o Amazonas aí, felizmente acabou com esse namoro, né? Mas era muito interessante, né, irmãos? Mas a modernidade chega. E hoje a gente sabe das coisas praticamente instantâneo. Se aconteceu algo, por exemplo, com algum parente meu em Rondônia, em poucos minutos eu abro o WhatsApp aqui, eu já sei, né? Que aconteceu alguma coisa. Se aconteceu lá em Minas, do mesmo jeito. A pessoa está lá, um dia desse nós assistimos o casamento online da minha sobrinha lá no Canadá. Ela botou lá a câmera transmitindo no YouTube e a gente assim acompanhou toda a cerimônia, né, no YouTube do casamento, porque ninguém pôde ir para lá, né, nem os pais dela pôde viajar por causa da questão da pandemia. E aí assistiram, tiraram foto, botaram a tela da televisão grande assim, né? Ficaram acompanhando, tiraram foto ali do lado, o casal lá, e a mãe e o pai aqui do lado tirando foto, né? Modernidade. Foto online, né? De casamento para o álbum. Até coloquei lá uma brincadeira, essa vai para o álbum, né? Ficou lindo demais, vai para o álbum. Então é a modernidade, né? Não tem mais a questão da carta. Eu acredito que se o tempo que João estava lá escrevendo essas cartas, inspirado por Jesus, se fosse nos dias de hoje, João, quem sabe, estivesse lá com laptop, ou até um celular mesmo na mão, escrevendo as mensagens que ele estava recebendo, e mandando para os irmãos, né? E os irmãos recebendo online lá, do outro lado a mensagem, né? Então, muito interessante, irmãos, como a gente acompanha, né? A gente pode ver que a tecnologia ela vai mudando e a gente vai. E Jesus, então, João escreve essas cartas elas vêm codificadas, né? E com mensagens especiais. Essas 7 cartas em especial, elas foram mandadas para algumas comunidades religiosas e elas estão representadas aqui, ó. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. Essas igrejas, elas estavam localizadas aí nessa região que a gente vê do mapa, e elas eram rotas comerciais. Então, os comerciantes que vinham de outras regiões, vocês percebem que aquelas estão próximo do mar, né? Então, os comerciantes que vinham de outras regiões, obrigatoriamente tinha que passar por uma dessas cidades aí, para poder chegar lá no porto, para levar as suas mercadorias, né, que eles estavam transportando. Então essas cidades eram cidades bastante importantes ali daquela época. E aí lá tinha as comunidades religiosas e João então enviava essas cartas aí para cada uma delas. Agora o interessante é que essas cartas enviadas, elas tinham uma mensagem importante. Elas eram usadas o nome dessas cidades aí em especial, mas são mensagens que elas são atuais até hoje. E quando nós vamos para a profecia bíblica, a gente percebe que são mensagens que representam certos períodos. Aliás, as 4 séries que eu falei para vocês que existe de 7 no livro do Apocalipse, todas elas têm a ver com períodos de tempos da Igreja de Deus, contando de João até a volta de Jesus. E não é diferente com as 7 igrejas. Essas 7 igrejas, no sentido profético, elas também representam períodos da igreja, desde João, ali naquela ilha, até os dias da volta de Jesus, que ainda está por vir. Ou seja, nós estamos profeticamente no período de uma ainda dessas igrejas. É o que nós vamos ver. Ok? Quem foi que mandou as mensagens? Apocalipse 1, verso 11. A gente pode ver aí. Você já está com a sua Bíblia aberta? No texto. Apocalipse 1, verso 11. Então, agora feche os olhos, né? Que a gente vai passar para a palavra de Deus e pedir a orientação do Espírito Santo.
para a gente compreender todo esse estudo e também aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Querido Pai, obrigado mais uma vez, porque nos permitiu estar na tua casa de oração nesta noite, e agora com a tua palavra aberta nós vamos prosseguir o nosso estudo. Pedimos aqui a unção do teu Espírito Santo e a orientação do mesmo para a compreensão do estudo que nós vamos fazer. Te peço isso no nome de Jesus. Amém. O verso 11 diz aí, olha, dizendo, o que vês escreves em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as igrejas representadas aqui, ó. Tá certo? A primeira foi para Tiatira, né? Então a gente vê ali a igreja representada. A primeira foi para Tiatira, a primeira carta. O interessante então, irmãos, que essas igrejas, elas recebem essas cartas e elas passam a ser depositárias aí dessas mensagens especiais, né, que João escrevia e enviava. Ok? Muito bem. O Apocalipse, deixa eu só aqui ver o nosso roteirinho aqui, que a gente tem algumas questões interessantes aqui que a gente quer compartilhar com vocês. O Apocalipse, ele representa 4 séries, como eu já falei para vocês. São as 7 igrejas, que está lá do capítulo 1 até o capítulo 3, né, do livro do Apocalipse. Então, só recapitulando aí. Os 7 selos estão do capítulo 5, do versos 1 a 8. Aliás, do capítulo 5, verso 1 até o capítulo 8, verso 1. As 7 trombetas, né? Se não me engano, eu troquei. Estão do capítulo 8 até o capítulo 11. E as 7 pragas estão do 15 e 16. As 7 pragas estão no capítulo 15 e capítulo 16. Eu falei lá no início dos 7 cavaleiros, mas não são, na verdade não são 7, se não me engano, são 4, né? Muito bem. Então, aqui nós temos as séries dos 4. E aí, voltando naquilo que eu já antecipei para vocês, diz que nesse estudo que nós estamos fazendo hoje, nós estamos nos apegando a 7 igrejas, né? Ok, vamos conferir no livro de Números, capítulo 34, 14 e 34, livro de Números, 14 e 34, volta lá no Velho Testamento, rápido, para a gente dar uma olhadinha. Aqui tem uma orientação que vai nos ajudar a entender um pouco o significado também destas 7 igrejas, ok? Livro de Números. De Números 14 e 34. Ele vai nos ajudar. Quando a gente não marca, se alguém tiver encontrado, pode ler para a gente aí, porque se a gente não marca, eu demoro a encontrar aqui, né? 14:34. Então ele está falando aí de 40 dias, para cada 40 dias, 40 anos. A gente encontra um princípio aí. Qual é o princípio, então, que a gente encontra aí? Que é usado para a interpretação profética. Cada dia equivalendo a um ano. Cada dia equivalendo a um ano. Interessante que eles passaram 40 dias, os espias passaram 40 dias para lá, né, espiando a terra. E os povos de Israel passaram 40 anos no deserto. Para cada dia que os espias passou lá, 40 anos. Por que isso aconteceu, irmãos? Vocês lembram do episódio? Quando os espias voltaram de lá, o que aconteceu? Os espias voltaram, eram 10, e a maioria deles voltaram de lá abismado com o que viram e com medo daquilo que eles viram. Porque lá eles encontraram pessoas gigantes, lá eles encontraram uma terra fértil, claro, eles disseram, olha, a terra é muito boa, o cacho de uva lá precisou de vários homens para carregar, né? Então,
É uma terra boa, as uvas lá, né, os cachos de uvas são enormes. O homem sozinho não carrega. Mas, porém, lá tem gigantes, e nós parecemos gafanhotos diante deles. Nós vamos morrer todo mundo se a gente for tentar invadir essa terra. Essa falta de fé, né, foi um dos motivos que levaram o povo a ficar os 40 anos peregrinando pelo deserto. Né? 2 se destacaram dos 10 espias, foram Caleb e Josué. Josué veio substituir Moisés, né? E Caleb, também ali junto com Josué, comandava o povo. Ficou comandando o povo. Por isso que hoje a gente tem a missão Caleb, né? Inspirado aí na valentia de Caleb. E disse, não, gente, que é isso? Vocês não confiam no Deus a quem a gente serve? Olha o que ele já fez por nós, já atravessou a gente através do Mar Vermelho, né? Ele já nos protege, já ele não deixou faltar nada para nós, tem comida todo dia aqui no deserto. Vocês não estão confiando no Deus que a gente serve? Essas coisas às vezes acontecem com a gente hoje, né? A gente duvida, a gente fica preocupado com o dia de amanhã, porque a gente às vezes vem aqui na frente, a gente canta, a gente prega, a gente está aqui na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta, mas quando a coisa aperta, aí a dúvida vem e a gente desanima e a gente não resiste. E muitas das vezes caímos nas tentações de questionar a Deus. E aí, como aconteceu com eles, que eles poderiam ter atravessado aquele deserto direto para a terra prometida e tomado posse. Passaram lá 40 anos na terra, ali girando no deserto, exatamente por falta de confiança, né? Na falta de confiança em Deus. E aí a gente encontra um princípio que nos ajuda a entender, né, esse período aí das 7 igrejas e também da interpretação profética. Nós encontramos também esse mesmo princípio no livro de Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Então você pode depois dar uma conferida lá no livro de Ezequiel, que você vai encontrar este mesmo princípio. Muito bem. Que período profético é incluído na mensagem da igreja para Esmirna? Capítulo 2, verso 10 de Apocalipse, tem uma mensagem para a igreja de Esmirna. Capítulo 2, voltando lá para Apocalipse, vamos só dar uma olhadinha aí no que diz o texto. Dois 10, né? Olha essa mensagem. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas. Tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aqui a gente encontra uma mensagem para a igreja de Esmirna. E qual é o período profético dessa igreja? Então, como nós já vimos aí, Números e Ezequiel vem trazendo um princípio de interpretação, e assim nós entendemos que os 10 dias que é citado aí nessa mensagem para a igreja de Esmirna, estes 10 dias de tribulação da fase de Esmirna se estendem até os anos 303 e 313. O que aconteceu? Em 303, para marcar aí esse período, no ano 303, um edito promulgado pelo imperador Diocleciano levantou uma forte onda de perseguição aos cristãos. E é por isso que aí diz na mensagem para a igreja de Esmirna que alguns seriam lançados na prisão, né? Então, cumprindo aí o que foi escrito por João na carta a Esmirna, né? Alguns dos irmãos nesse período aí foi lançado pelo imperador Diocleciano, que levantou essa grande perseguição contra os irmãos, lançou alguns na prisão. Esse período ele teve
fim com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino no ano 313. Ok? Então, de 303 a 313, são quantos anos aí? 10 anos, não é isso? Então, cumpre o que está escrito aí no verso que nós acabamos de ler, né? O verso 10, que diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Né? O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, alguns de vocês serão postos à prova, vocês vão ter algumas tribulações durante 10 dias, que dentro do princípio dia ano, são 10 anos, que foi exatamente o período aí dessa grande perseguição contra os irmãos, ok? E nós vamos ver agora com relação a Tiatira, ainda nos versos 20 e 21, uma mensagem também que foi mandada para a igreja de Tiatira. Vamos ver aí então nos versos 20 e 21 do capítulo 2. Olha o que diz aí. Tenho, porém, contra ti a tolerância. Aliás, tenho, porém, contra ti o tolerareis que essa mulher, a Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos, e praticarem prostituição, e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Verso 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Então aqui nós temos essa mensagem contra a igreja de Tiatira. A mensagem, então, que é colocada aí nessa carta para Tiatira, traz como símbolo aí a sua condição, a antiga rainha Jezabel, que a gente vê a história lá no livro de 1 Reis 16:31. Então lá no livro de 1 Reis 16:31 a gente encontra a história da rainha Jezabel, né? Que foi rainha lá do povo de Israel. A ela são atribuídos os pecados de prostituição, ingestão de carne sacrificada a ídolos, era o que acontecia lá na época da rainha Jezabel. Isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Então, profeticamente, aquilo que a rainha Jezabel fazia lá, simbolicamente trazendo, né, para a profecia, acontecia com a igreja de Deus, né? Aconteceu, aliás, com o povo de Deus. Isso durante a Idade Média. Então esse tempo aí se refere à apostasia da igreja durante a Idade Média. Em nome de Deus, algumas imagens e esculturas de santos passaram agora a ser adorados, né? Mandamentos divinos foram alterados por decreto humano e os dissidentes foram perseguidos. Quem são os dissidentes que é dito aqui? São aquelas pessoas que não concordavam, né? Aquelas pessoas que dizem: não, gente, a gente não pode nos desviar da mensagem verdadeira que nós temos seguido, né? Qual é a mensagem que a gente tem seguido? A mensagem que está lá nos livros dos profetas, aquela mensagem que também foi afirmada por Jesus. A gente não pode distanciar disso, né? Mas essas pessoas que discordavam da introdução da adoração aos ídolos, dos cultos pagãos dentro do seio da igreja, essas pessoas passavam a ser perseguidas aí nesse período, né? Os mandamentos então alterados e tudo mais. Na época, o Papa tomou para si prerrogativas que eram exclusivamente de Deus, né? Ele toma para si. Quais são essas prerrogativas que o Papa toma para si? Perdoar pecados, condenar e absorver consciências, exigir adoração e exercer autoridade absoluta. Então a palavra do Papa era o que comandava, né? Era a palavra do Papa que tinha vigor. A Escritura Sagrada ficava de lado, né?
Então, as pessoas tinham que seguir essas orientações. Muito bem. Várias outras cartas foram escritas, né? E aí, por causa do tempo, a gente não aprofundará aqui. Mas a gente tem um apelo lá no capítulo 3, no verso 20, para a última igreja, tá bom? Eu aconselho vocês depois, com mais atenção, vai lá nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, dá uma lidinha lá nas mensagens para todas as igrejas, todas as cartas que foram escritas. Mas vamos ver aí no verso 20 do capítulo 3, a mensagem que é dada aí a uma das últimas igrejas. Olha só. Verso 20, diz assim: eis que estou a ponto Eis que estou à porta e bato. É isso? É a mensagem que nós temos. Estou lendo o verso certo. Eu só conferir aqui, está no verso certo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Deus aqui faz um apelo a uma igreja em especial. Na série, ela está no último lugar, que é considerada a igreja de Laodiceia, né? Na série aí das cartas que foram escritas, ela está lá no final. Se nós voltarmos aqui, vocês vão ver aqui alguns apelos. Olha só, Deus diz assim: conheço, verso 15, aí ainda desse capítulo 3, verso 15, diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Essa é uma das mensagens da carta escrita para a igreja de Laodiceia, que é a última da série. Aí ele coloca aqui, no verso 16, assim porque és morno, nem és quente, nem és frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que mensagem para essa igreja. Uma mensagem muito pesada, eu diria, irmãos. Porque Deus está dizendo para essa igreja: eu estou a ponto de vomitar-te. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você não se decide. Você nem esquenta de vez e nem fica frio. Você está na mornidão. Sabe, irmãos, essa igreja, ela representa o último período da igreja de Deus, até próximo à volta de Jesus. Eu pergunto para vocês concordariam que nós estamos no período dessa igreja? Pela interpretação profeta, sim. E esta é uma mensagem para nós. Diante de uma mensagem como essa, colocada por Deus, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque eu já não suporto, você não muda, é só ali na mornidão. Qual deveria ser o meu posicionamento pessoal diante de uma mensagem como essa? Você quer ser vomitado da boca de Deus? O que significa ser vomitado da boca de Deus? Ele vai desprezar. Se você bota uma água morna na boca, é horrível, né? Quem já colocou sabe. Às vezes a gente precisa, por algum motivo de saúde ou outro, para uma limpeza aí da boca, né? Das laringes lá, você precisa utilizar água morna, né? É horrível. E não dá nem para beber, né? Principalmente quando a gente está com muita sede, que você bota água morna ali na boca, faz nem diferença, né? Então, o que você faz? A tendência é jogar fora. E quando se joga fora, cai na terra e acabou. É isso que você quer que aconteça com você? Deus te vomitar e você se perder? Quando nós vemos uma mensagem como esta contra nós, nós precisamos refletir no seguinte: algo precisa ser feito. E isso, irmãos, não envolve questão da igreja, os irmãos de forma... A igreja, a gente diz assim, essa igreja precisa mudar, essa igreja... Eu preciso mudar. Eu vou dizer uma coisa, se eu tomo essa decisão de mudar, você toma essa decisão de mudar, cada um de nós aqui toma essa decisão de mudar, o que vai acontecer? Sair da mornidão e ir para fervura, né?
para a fervura ali quem sabe da pregação do Evangelho, todos nós, cada um de forma individual, tomar essa decisão, o que vai acontecer? A igreja vai aquecer. A igreja vai aquecer. Então não é uma questão que a igreja tem que mudar, eu tenho que mudar. A mudança parte de mim. Essa mudança, ela tem que vir de mim. Aqui ele continua dizendo que aconselho-te que de mim compres ouro refinado, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Uma das acusações de Deus contra essa igreja, além de dizer que ela está morna, é de que ela é cega. Ela não consegue ver a sua própria condição. Ela não consegue fazer uma autoanálise de si e ver a sua condição espiritual e buscar uma mudança. E aí eu volto a dizer para vocês, é a igreja que tem que fazer isso? Não, isso parte de cada um de nós, porque se eu faço, você faz, todos fazemos, muda as coisas dentro da igreja, a igreja vai mudar. E aí essa mensagem aqui, ela é uma mensagem para mim e para você, para que a gente saia daqui hoje refletindo sobre isso, e orando e conversando com Deus e pedindo, Senhor, me ajude a mudar, me ajude a transformar a minha vida. Eu faço isso, você faz, cada um de nós fazemos. E aí no momento que cada um de nós passarmos a dobrar o nosso joelho e buscar isso de Deus, essa mudança na nossa vida, abrimos os nossos olhos para a nossa condição espiritual, fazemos uma autoanálise da minha vida espiritual e ver o que eu preciso mudar para sair dessa condição que Deus descreve aqui que estamos, a igreja vai mudar. Né? Se cada um de nós tomarmos essa decisão. E ela diz aqui, verso 19: eu repreendo e disciplino todos quanto amo, se pois zeloso, arrepende-se. Autoanálise da nossa vida, né? Que a gente possa fazer então uma análise da nossa vida espiritual, da nossa condição espiritual. Se há quem sabe algo a confessar, que a gente confessa. Se tem algo para se arrepender, que a gente vá, dobra o nosso joelho e conversa com ele e diz, Senhor, quero mudar isso aqui, estou me arrependido disso, né? E que a gente vá buscar de Deus essa mudança. E ele está nos aconselhando a fazer isso. Vá lá, se arrependa, busque, né, essa mudança, essa transformação. E aí ele diz assim no verso 21, aliás, no verso 20 que nós lemos primeiro, né? Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Eu estou na porta do seu coração, batendo. Você está disposto a mudar? Sair dessa condição espiritual que você está? Eu estou aqui esperando. Quando você fizer a sua análise pessoal, ver o que você precisa corrigir, procurar fazer a mudança que precisa ser feita, eu estou aqui fora, pronto. Você só vai precisar abrir a porta. Eu vou entrar na sua casa e a sua vida será transformada. Amém? Meu apelo a você nesta noite é que você busque isso na sua vida. Irmãos, isso tem que ser prioridade. Deus está dizendo a condição que nós estamos. Ah, irmão, eu tenho feito isso. Amém? Você tem feito. Oxalá que você contagie outros a fazer também. Oxalá que aqueles que não estão fazendo, mas sabem que alguém faz, tome como exemplo. Para que assim, de forma individual, cada um de nós vá mudando. E quando eu mudo, você muda, os demais irmãos mudam, a igreja vai o quê? Sendo contagiada, a fervura vem,
né? E a igreja vai o quê? Crescer. E é isso que nós precisamos. Jesus diz: eu estou na porta do seu coração, batendo e esperando. Você só precisa abrir e deixar eu entrar, e a mudança se fará. E no verso 21 ele diz aqui, ele traz uma recompensa especial para aqueles que decidem fazer essa mudança. A recompensa diz no verso 21: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai. Você quer sentar no trono com Jesus? 2 discípulos, que eram irmãos, um dia chegou para Jesus e pediu. Utilizaram a mãe deles, né, para fazer esse pedido: Senhor, quando o Senhor estiver lá no seu trono, permita que os meus filhos sentam um do lado, outro do outro do Senhor. Sabe quem está dizendo isso aqui? Jesus. Ele diz: você vai poder sentar do meu lado lá no céu, lá na nova terra, lá na eternidade. Você vai poder sentar do meu lado. Todos vocês vão poder sentar do meu lado. Vai ter um revezamento, vamos fazer fila para sentar do meu lado. Tem problema. Eu vou dar esse privilégio àquele que vencer. Mas para vencer, precisamos sair da condição espiritual que hoje nós nos encontramos. Para vencer, precisamos seguir o conselho que ele deixa na sua palavra. Compre de mim colírio para limpar, abrir os seus olhos para que você veja a sua condição espiritual. Compre de mim vestimentas brancas para você tirar essa vestimenta do pecado que te acompanha. E aí, quando você decide fazer essa mudança, eu estou aqui na porta, só aguardando você abrir para que eu transforme você. É isso que ele quer fazer para cada um de nós. É isso que ele quer fazer por você hoje. É isso que ele quer fazer por mim hoje. Que você nessa noite decida fazer. Fazendo isso, sendo vencedor, estará garantido a você o direito de bater um papo com Jesus lá no céu, sentando ao seu lado ali no trono e conversar com ele. Você quer bater esse papo com Jesus? Eu quero. Eu quero ter esse privilégio. E eu gostaria que você saísse daqui nessa noite pensando nisso. Eu quero também ter esse privilégio de ir lá encontrar Jesus, ver ele ali no seu trono, sentar do seu lado, conversar, bater um papo com ele. Isso não é um privilégio para qualquer um, mas é para aquele que decide mudar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele conclui a carta. Você está ouvindo essa mensagem hoje. Dê ouvido ao Espírito Santo, que está tocando no seu coração e te dizendo: olha, você precisa mudar aqui, você precisa fazer essa e essa alteração. Tem alguma coisa que você faz que está escondida aqui, você precisa confessar, demonstrar sincero arrependimento, mudar a sua vida. O Espírito Santo com certeza está agora, nesse momento, trabalhando aí na sua mente, te dizendo: você não deve resistir a essa mensagem desse Espírito no momento. Abra seu coração para Ele. Quero convidar você para a gente cantar um hino do nosso hinário que diz assim: dá-me a Bíblia. Sabe, irmãos, tudo está aqui. A mim, as orientações estão aqui no livro sagrado. Para que a mudança aconteça, está aqui. Por isso é importante que você abra o livro sagrado e leia. Estude. Ajoelhe. Abra seu coração para Deus.
confessa seus pecados, demonstra arrependimento sincero e siga o que está no livro sagrado. Vamos cantar. Dá-me a Bíblia. A minha Bíblia que eu tanto anelo, o seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Na minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. A minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. A minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Na minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz, são seus ensinos luminosos, eles conduzem para o bom Jesus. Amém? A Bíblia Sagrada é o livro que nos conduz. Seus ensinos é que nos ajuda a nos preparar. Que você possa, a partir de hoje, se você tem, quem sabe, sido faltoso, com o estudo da Palavra de Deus, que você possa fazer planos de não deixar mais de estudar o livro sagrado cada dia. Em especial o livro do Apocalipse. Para você que está vendo também aí através do YouTube, te aconselho também a não deixar de ler o livro sagrado. Abra sua Bíblia. E se você percebe no autoanálise pessoal que precisa mudar, tem algo que você também precisa fazer para se enquadrar com aquilo que Jesus pede, seguindo os seus conselhos aqui, que você também possa fazer. Tá bom? Tome essa decisão aí onde você estiver nos vendo agora. E os irmãos aqui da igreja, que já manifestaram o seu desejo no coração de mudança, que isso se torne um real na sua vida e uma constante. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa mensagem mais uma vez que o Senhor nos deixou registrado na Tua Palavra. Muitas vezes a gente lê, mas a gente não se aprofunda ou não medita na importância do relato. E talvez a gente até consegue ver o que está escrito, mas a gente não consegue fazer uma aplicação pessoal. Mas nesta noite, eu tenho plena certeza que muitos de nós, tanto eu,
quando estudei esse tema, o Teu Espírito falou ao meu coração. Eu tenho plena certeza que o Teu Espírito está falando também para o coração dos irmãos que nesta noite estão aqui e ouviram essa mensagem. Tenho plena certeza que o Espírito Santo está falando no coração de quem está nos vendo também pelo vídeo aí, através da internet. E que nós possamos, Pai, ao receber esse toque especial do Teu Espírito Santo, que nos comunica, olha, você precisa mudar algo aqui. Essa mensagem, ela falou a você, ela trouxe para ti um alerta que você tem algo que você está precisando mudar. Que nós possamos dar ouvido à voz do Espírito e ir em busca desta mudança. E que não possamos, e que não esqueçamos do principal, que era abrir a porta do coração, para que o Senhor possa entrar e fazer a mudança necessária. E assim todos nós estarmos prontos para juntos ali no Reino Celestial, onde o Senhor estará ali com seu trono especial, possamos ter o privilégio de estar ao seu lado e ali bater um papo com o Senhor, como o Senhor deixou registrado na tua palavra. Eu quero isso, tenho plena certeza que dos irmãos que estão aqui na igreja, dos que estão me vendo no vídeo, também tem no seu coração esse desejo. Dê a eles força necessária para que a mudança aconteça. Vamos agora para casa, que o Senhor nos leve em paz, refletindo nessa mensagem, que o Senhor durante essa semana nos guarde e proteja, e tudo aquilo que formos fazer, o Senhor esteja à frente, guiando o nosso caminho. Peço também pela nossa comunidade, o Senhor conhece o que acontece em cada lar aqui ao nosso redor, que o Senhor visite esses lares também, enquanto o Teu Espírito trabalha na vida de cada um. Tudo isso te peço, te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor.